Eventos realmente intensos. Enquanto Trump esperava que o Irã desmoronasse internamente algum dia, aconteceu um evento inesperado. Os líderes do Irã estão andando pelas ruas sob bombardeio, enquanto ao mesmo tempo aviões-tanque americanos caem sobre o Iraque. Será que os Estados Unidos realmente caíram nessa armadilha iraniana chinesa? Como J.D. Vance passou de vice-presidente de Trump para um dos primeiros opositores? Guerra. Hoje, o equilíbrio de poder no Oriente Médio está mudando para sempre. A Rússia é a maior vencedora e a Europa observa a situação em um choque totalmente inesperado. Vamos falar sobre tudo isso hoje, mas depois deste intervalo. Fiquem conosco. Prezados espectadores, que a paz, misericórdia e bênçãos de Deus estejam com vocês. Bem-vindos a mais um encontro da série Opinião, que sempre dedicamos para acompanhar os últimos desdobramentos desta guerra que está ocorrendo no Oriente Médio entre o Irã e a coalizão Epstein. Hoje, prezados espectadores, começamos este episódio falando sobre esse evento marcante que foi testemunhado por todas as cidades e vilarejos iranianos, especialmente a capital Teherã. Ou seja, as ruas e praças de Teherã e de todas as cidades iranianas foram preenchidas por dezenas de milhares de pessoas, em comemoração ao dia de Al-Quds, ou seja, em solidariedade com o povo palestino e com a cidade de Jerusalém. Para que todos entendam, precisamos explicar exatamente esse ponto sobre o dia de Al-Quds. Como surgiu exatamente esse dia? Por que é organizado todo ano? Porque a entidade israelense, quando ocupou e anexou Jerusalém Oriental durante a Guerra de Nakba, ou o que é chamado de Guerra dos 6 Dias, em 1967. Israel anunciou a comemoração do dia 28 de maio de cada ano como uma lembrança dessa ocupação. Ela comemora isso todos os anos e chamou esse dia de Dia de Jerusalém, continuando a celebrar essa data desde 1968 até hoje. Por isso, o Irã, no ano de 1979, ou seja, cerca de 10 anos após essa decisão, a primeira coisa que Khomeini fez quando derrubou o regime do Shah Pahlavi foi tornar toda a última sexta-feira do mês do Ramadã uma ocasião anual de solidariedade com Jerusalém e com o povo palestino. E ele deu a esse dia o nome de Dia Mundial de Al-Quds. Então, para os judeus, o Dia de Jerusalém é 28 de maio de cada ano, enquanto para os muçulmanos, o Dia de Al-Quds é a última sexta-feira de cada mês de Ramadã. E o estranho é que alguns países árabes, infelizmente, escolheram comemorar o Dia de Jerusalém israelense. Ou seja, nesse dia 28 de maio, você encontra algumas atividades comemorativas ou talvez até a participação oficial em festas organizadas pelas embaixadas israelenses em vários países e outras coisas assim. Então, hoje, em comemoração a essa data, como todos os anos, o povo iraniano saiu em passeatas de solidariedade. O curioso e novo é que hoje o povo iraniano saiu às ruas, apesar dos bombardeios israelenses e americanos, desafiando esses ataques. Na verdade, nunca vimos o povo com tanta resistência e coragem assim. Aviões de guerra sobrevoavam suas cabeças, e mais do que isso, o bombardeio continuava. Houve um ataque a poucos metros dessa passeata em Teherã. E mesmo assim, as manifestações continuaram, e o povo não demonstrou nenhuma preocupação com esse bombardeio. Como se nada tivesse acontecido, foram levantados slogans contra essa aliança, a Aliança Epstein, contra Trump, contra Netanyahu e assim por diante. Além disso, o interessante nessas manifestações de solidariedade é que contaram com a participação de vários líderes políticos e militares, como o chefe da Segurança Nacional iraniana, Ali Rejani, o ministro das Relações Exteriores, Abbas Araghchi, e também o presidente iraniano, Pezeshkian. Todos eles participaram dessas manifestações, apareceram em vídeos e deram declarações à mídia, estando no centro dessas marchas. Isso realmente dá sinais fortes,
sinais de que os líderes do Irã, assim como o povo, saem e caminham pelas ruas. Também não se importam com os bombardeios americanos e israelenses, diferente dos líderes israelenses que hoje se escondem no subsolo durante toda essa guerra. Ou seja, além disso, a aparição dos líderes do Irã nas ruas. Isso dá uma impressão e tranquiliza o povo iraniano de que o Irã realmente está vitorioso, ou seja, eleva o moral do povo iraniano, além de passar a impressão de que o Irã realmente se livrou de todos os espiões e agentes. Ou seja, não há mais no Irã ou dentro do Irã a preocupação com a quinta coluna. A situação interna passou a estar sob controle, ficou boa, não há mais nenhum protesto contra o governo, o povo se tornou unido, passou a apoiar e ficar ao lado do governo iraniano. E a prova disso é que hoje vemos os líderes andando nas ruas entre o povo, com apoio suficiente do povo. O que se observa é que a cada dia desta guerra há sinais, há mensagens fortes que o Irã envia. Ou seja, todo dia o Irã dá uma lição para a coalizão de Epstein e para o mundo inteiro, seja em política, na forma de conduzir esta guerra ou nas estratégias militares. Isso não era esperado de forma alguma. Hoje, caros telespectadores, vemos que o Irã vive uma grande coesão interna entre todos os componentes do povo iraniano, enquanto nos Estados Unidos vemos exatamente o oposto. Hoje, vemos confusão, há conflitos internos dentro da administração americana atualmente. Por exemplo, o site americano Político revelou que o vice-presidente americano, J.D. Vance, era contra essa guerra desde o início, ele se opôs a Trump e recusou iniciar essa guerra contra o Irã porque ele tinha medo desde o começo e ele duvidava que a operação tivesse sucesso. O site disse que J.D. Vance se opôs fortemente à ideia de iniciar essa guerra, mas disse que, uma vez que Trump tomou a decisão da guerra, isso significava questões profissionais. Então era necessário alinhar-se com a decisão de Trump, fazer declarações junto com Trump e assim por diante. E J.D. Vance também se opôs fortemente, para que todos saibam, ele também se opôs fortemente à intervenção militar americana no Iêmen, que foi no início deste ano, ele também rejeitou essa ideia. Então, hoje fica claro que J.D. Vance estava certo duas vezes, porque nas duas ocasiões, tanto contra o Iêmen quanto hoje contra o Irã. Os Estados Unidos estão sofreram uma derrota, de fato, e essa derrota poderia ter sido evitada se tivessem evitado entrar nessa guerra. Hoje há uma grande divisão dentro do governo americano. J.D. Vance diz para Trump: "Eu te disse e você não seguiu meu conselho. Agora você colocou os Estados Unidos em um pântano muito perigoso, do qual é difícil sair." Além disso, há um relatório publicado pela revista americana National Interest, que também afirmou que começou a haver uma divisão entre os Estados Unidos e Israel, entre Trump e Netanyahu, e disse que, devido à diferença de objetivos em relação ao Irã, Israel quer uma coisa do Irã, mas os Estados Unidos têm outro objetivo, querem outra coisa. Então ocorre um choque entre os Estados Unidos e Israel. O que também se nota hoje, caros telespectadores, é que o presidente americano Trump mudou seu tom em relação ao povo iraniano. Ou seja, depois de durante toda essa guerra pedir ao povo iraniano que saísse às ruas para derrubar o regime. E ele esperava que surgissem divisões no exército ou que aparecessem novos líderes contra o regime iraniano. Hoje, talvez ele esteja se sentindo frustrado, ou seja, hoje ele fez uma declaração completamente diferente. Pela primeira vez, ele ataca o Irã, em vez de atacar o regime iraniano. Pela primeira vez, ele fala que o Irã é um país inimigo, em vez de dizer que o inimigo é o regime iraniano. E hoje, o que diz Trump? Ele ofereceu, se não me engano, uma quantia de 10 milhões de dólares. Ou seja, para quem denunciar, para quem revelar o paradeiro do líder supremo Mojtaba Khamenei. Isso mostra como ele vive uma grande frustração e como agora talvez ele comece uma nova fase, colocando todos no Irã na categoria de inimigos dos Estados Unidos, ou seja, governo e povo
e isso talvez nos leve a uma nova fase dessa situação: guerra bombardeando civis. Ele disse: esperem para ver o que vai acontecer no Irã a partir de hoje. Ele disse: eu os mato agora, e isso é uma honra para ele. É assim também. Hoje vemos que houve um grande evento na região: a queda de um avião-tanque americano sobre o território iraquiano. O avião estava reabastecendo caças americanos no ar, mas caiu no Iraque, e como resultado disso, 6 soldados americanos que estavam a bordo desse avião morreram, enquanto outro avião foi atingido na mesma região e fez um pouso de emergência no aeroporto de Tel Aviv. O exército iraniano divulgou um comunicado dizendo que o avião foi abatido por um míssil lançado por grupos armados aliados a eles presentes no Iraque. E, de fato, a resistência islâmica no Iraque, ela veio a público para confirmar que foi ela quem derrubou esse avião, conseguiu abater esse avião e atingir outro avião, mas os Estados Unidos nunca aceitaram isso. Disseram que esse avião caiu sozinho. Desta vez não disseram que foi por fogo amigo, nem por fogo inimigo. Disseram que caiu sozinho e que ainda estão investigando o caso. O que está claro é que a versão iraniana é a correta, porque primeiro estamos falando sobre as 2 aeronaves serem atingidas ao mesmo tempo. Uma caiu e a outra conseguiu pousar de emergência, mas estava danificada. Se tivesse sido uma falha técnica, por exemplo, que causou a queda do avião, por que o segundo avião pousaria no aeroporto danificado com a asa traseira destruída? Em segundo lugar, os Estados Unidos, desde o início da guerra, estão escondendo fatos e perdas, o que todos sabem. Até hoje, quase 4 caças foram abatidos, mas eles só admitiram 3. Por quê? Porque vazaram vídeos sobre esse incidente, por isso admitiram esses 3 caças. E mesmo essa admissão talvez não tenha sido completa, porque o que eles disseram? Eles disseram que caiu por fogo amigo. Hoje, a mesma coisa. Uma grande aeronave de reabastecimento caiu. E os Estados Unidos dizem que ela caiu sozinha, porque desta vez a queda foi no Iraque. Talvez porque lá no Iraque não há, ou seja, fogo amigo. Para a sorte dos Estados Unidos, esse avião que foi abatido hoje é do tipo KC-135. Esse tipo é considerado um pouco antigo, ou seja, foi produzido nos anos 50, não é das versões modernas, cujo preço hoje ultrapassa 300 milhões de dólares por avião. Mas, apesar disso, hoje a China e a Rússia riscam mais um avião da lista das capacidades militares dos Estados Unidos. Eles adicionam isso aos milhares de mísseis ofensivos, que, claro, já eliminaram, aos milhares de mísseis interceptadores e também às dezenas de radares. A lista é longa. O maior perdedor dessa guerra é os Estados Unidos, e os maiores vencedores dessa guerra são a Rússia e a China. A China se beneficia muito desse desgaste que está acontecendo com as forças americanas, e a Rússia também se beneficia dessa situação que está ocorrendo no Estreito de Hormuz. Todos os países do mundo agora começaram a comprar petróleo e gás da Rússia, e a Rússia também está se beneficiando desse aumento explosivo nos preços da energia. Hoje, há relatórios, incluindo um publicado em um jornal britânico, que dizem que a Rússia está agora lucrando até 150 milhões de dólares por dia apenas como resultado desse conflito. Diz que os europeus hoje estão vivendo um choque por causa dessas circunstâncias. Para servir a Rússia, para servir a economia russa, eles estavam impondo sanções e bloqueio ao petróleo e ao gás russos. Então, hoje, todos os países vão se voltar para a Rússia por causa do que está acontecendo, ou seja, o fechamento do Estreito de Hormuz, e vão comprar petróleo e gás da Rússia a preços muito altos. E vai dobrar e dobrar de novo. Hoje estão falando em 100 dólares por barril, e o Irã diz que esse preço vai subir para 200 dólares por barril, se essa guerra continuar por mais uma semana. E o Irã, apesar dessa guerra, também está se beneficiando dessa situação. Porque a produção de petróleo do Irã não parou de ser exportada. A exportação de petróleo iraniano para a China não foi interrompida.
Os navios chineses são os únicos que hoje passam pelo Estreito de Hormuz. Os Estados Unidos estão incapazes de parar essa atividade. Eles falavam sobre impor um bloqueio no Oceano Índico para impedir a exportação de petróleo iraniano, mas acabaram se deparando com navios cargueiros chineses. Os Estados Unidos não conseguem interceptar os navios chineses. Eles também falavam sobre controlar a ilha de Karg iraniana, por onde é exportado 90% do petróleo iraniano, e assim querem parar essa exportação de petróleo iraniano. Mas então eles também se deparam com um cenário desastroso. Qualquer força que desembarcar na ilha vai encontrar uma chuva de mísseis sobre suas cabeças, ficando completamente cercada pelas forças navais iranianas. O Irã também está se beneficiando, está muito confortável hoje com essa situação, com essa guerra. Quer dizer, todos os indicadores confirmam que Trump caiu em uma armadilha catastrófica, da qual é muito difícil sair ileso. E essa guerra terá consequências desastrosas para ele nas eleições de meio de mandato para o Congresso, que acontecerão em novembro próximo. Hoje tudo mudou. Ou seja, prestem muita atenção. Os Estados Unidos e o Ocidente usavam a Ucrânia para enfraquecer a Rússia e esgotar suas capacidades e economia. Hoje, estamos vendo a mesma coisa, mas de forma inversa. Rússia e China estão usando o Irã para esgotar os Estados Unidos. E está claro que hoje eles vão ultrapassar isso, ou seja, expulsar. Vão chegar ao ponto de expulsar a presença americana na região do Oriente Médio. Se essa guerra continuar por mais tempo, será a razão para a libertação dos países do Golfo da hegemonia americana que durou por muitas décadas. Vamos ver como as coisas vão se desenrolar. Inscrevam-se e cliquem em curtir. Que a paz e as bênçãos de Deus estejam com vocês. Até a próxima!